Glória a Deus. Nessa igreja. Obrigado, Jesus. Orar aqui para mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus vai nos trazer Em nome de Jesus. um instrumento de Deus nesse momento. Eu creio, Palavra, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor. Abençoa a tua Palavras de fé. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vai tocar em nós. Eu creio. Continua falando, Jesus. Fala, Deus. Vamos orar? Pai nosso, Sim. agora, Deus, Em nome de Jesus. espero, Senhor, cremos, Pai, que Tu recebeste nossa oração, nosso louvor, nossa oração. Agora, queremos, Pai, também que o Senhor fale conosco. Usa a Tua filha como instrumento Teu, como vaso, Pai, que derrama azeite quando precisamos. Pai, mostra-nos a Tua presença. Tem o Teu Espírito, Teu poder, Deixe Pai, manifesta a Tua palavra, o Teu poder, o Teu Espírito. Neste lugar, Em nome de Jesus, guarda ela, Pai. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, retornar nessa casa de oração. Glória a Meus Deus. irmãos e amigos. E agradecer a Dinha, todo o ministério, Todos nós, né? pela Aleluia. oportunidade, por estar aqui, a vida dos meus pais ter me acompanhado. Glória a Deus. E é isso. Glória Então a vamos Deus. para a palavra. Amém, Jesus. A palavra que o Senhor me deu se encontra em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 41. É um pouquinho extenso, mas é necessário. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 41. É um texto conhecido, creio eu, por todos os irmãos, mas Deus tem aqui uma porção para derramar sobre nossas vidas nessa noite. E o meu subtítulo diz assim: A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso lhe fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluia. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina,
A ti te digo, levanta-te e pode se aceitar. Aleluia. No nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero ler só apenas 3 versículos que o Senhor me deu para completar aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. E está em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. E o que o Senhor ministrava ao meu coração? Tudo se formou pela minha palavra. A minha palavra tem poder quando essa mesma é liberada. A Dinha falou aqui: creia naquilo que o Senhor falou. Se Ele falou, Ele mesmo o cumprirá. Se Deus tem o poder de criar e trazer à existência o que não existe, por que nós estamos temendo e não estamos declarando a palavra do Senhor? Foi pela palavra que tudo foi criado e construído. No meio do abismo, o Espírito de Deus, ele se movia para que tudo que Deus declarou fosse criado. Então, nessa situação no qual você está passando, nesse cenário adverso, nessa adversidade, neste problema, nessa enfermidade, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que nossos olhos não entendam, a Bíblia está dizendo, e o Senhor está ministrando aos nossos corações: eu passeio no meio do caos, eu estou no meio da fornalha, eu estou no meio dessa enfermidade, eu estou no meio desse problema. Aleluia! Eu fui procurar o que representava o nome Jairo. E o nome Jairo no grego, ele significa ele levanta. Aleluia. O nome Jairo no grego significa ele levanta. Quem que levanta? Jesus levanta o que está caído. Aleluia. Se alguém aqui nessa noite abatido, angustiado, triste, perturbado com o seu coração, o Senhor está dizendo: eu te levanto nessa noite. Glória a Deus. Aquele que está caído. Jairo, a Bíblia vai dizer que ele, um historiador vai dizer que Jairo, ele é chamado, a Bíblia vai chamar Jairo de um dos principais da sinagoga. Ele era um chefe da sinagoga e um ancião encarregado de preparar, reunir, fazer reuniões. Em outras palavras, ele é como se ele estivesse representando um pastor, um líder. Porém, ele tinha a manutenção, ele ia fazer uma manutenção do local das reuniões. Era ele quem presidia os outros anciões da sinagoga. E ele costumava ser um homem rico, próspero e de excelente reputação. Em outras palavras, Jairo, ele era um homem de caráter. A Bíblia não menciona o local da ressurreição da filha de Jairo, mas é provavelmente que Jairo morava em Cafarnaum. Jairo, ele é citado na Bíblia devido a um episódio, a um momento, a um cenário de muita angústia. E é por esse cenário que ele vai procurar Jesus. Talvez naquela época ele ouviu falar da fama de Jesus, então ele vai procurar a quem pode o socorrer, a quem pode o ajudar. E nessa noite o Senhor está dizendo: não procure pessoas do qual não podem fazer nada por você. Não procure, não acredite, não apoie a sua confiança em um laudo médico, na medicina. Não apoie o seu entendimento em um advogado. Eles são limitados, mas o meu poder não é limitado. Eu tenho poder para fazer todas as coisas, para mudar aquilo que está totalmente um caos. Jesus, ele tem poder. Porém, Jairo, ele vai chegar até Jesus. Porém, a filha dele era a única filha, e ela estava doente. A Bíblia vai relatar com qual os seus conservos vai dizer para ele que a filha dele está morta. Laís, mas você está muito avançada. Mas espera aí que vocês vão entender. A Bíblia vai dizer que ela estava quase morta, pelo parecer das pessoas. Não era o que Jesus estava ditando, não era o que Jesus estava falando. Até mesmo porque Jesus vai dizer: ela dorme. Os recursos materiais e religiosos não haviam resolvido o problema de Jairo.
foi quando ele, em uma atitude de coragem e fé, procurou o mestre. Aleluia. Quantas vezes, irmão Rubens, a gente se apoia no nosso próprio entendimento, nos nossos próprios recursos, no nosso próprio poderio daquilo que nós temos, e Jesus está falando, não, você pode ter o que for, mas se eu não autorizar, você não faz nada. Você pode ter emprego, você pode ter recursos, você pode ter tudo, você pode conhecer pessoas dotadas, pessoas que te dão acesso, mas se eu não abrir o caminho, não há bênção, não há vitória. Você alcança o teu milagre quando você procura reconhecer e tem fé naquele que pode fazer todas as coisas por você. E eu vou voltar aqui um pouquinho na história. A Bíblia vai relatar no livro de Marcos, vai falar do precursor João Batista que vai preparar o caminho, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não é levado por Satanás no deserto, mas ele é levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, tem muitos crentes aqui dentro que adentrou, que está passando no deserto, está falando, foi o diabo que preparou essa situação. E o Senhor está dizendo, não foi o diabo não, foi eu que te levei para o deserto, para tu saberes ainda que eu sou provedor. Eu provo o teu coração, as intenções do teu coração, para saber quais são as intenções, as tuas motivações que está dentro do meu coração. Será que tu me adora nessa prova? Será que você vai me adorar nesse caos? Será que você vai me adorar quando não tem mais nada? Quando as portas se fecharam? Será que você me adora se eu complicar um pouquinho a tua situação? Se eu apertar, eu quero ver se tu me adora. Porque é no deserto que nós somos provados. É no deserto, irmão Rubens, que a nossa identidade vai ser colocada à prova. Aleluia, Jesus. Porque o céu e o inferno, as pessoas ouviram, a pomba corpórea se desce e abre-se o alto dos céus e vai bradar aquela voz: eis que este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não foram só as pessoas, o inferno ouviu, o céu ouviu, e mediante a essa palavra, Satanás vai tentar, ele vai jogar, como se estivesse jogando na cara de Jesus: tu não és o filho de Deus? Aleluia. Você não precisa passar por essa situação. Você não é um servo, uma serva de Deus. Por que coitadinho está passando por essa situação? Será que nós somos melhores do que Jesus? Será que nós somos melhores do que Jesus para dizer: Senhor, eu não posso passar por essa dificuldade? Somos melhores do que o próprio Cristo? Se Ele mesmo nos ensinou que é necessário que nós vamos para o deserto para ver o que está no nosso coração, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai convocar, vai fazer a vocação dos primeiros apóstolos, vai haver a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Só estou correndo um pouquinho. Vai haver uma cura de um leproso. O paralítico de Cafarnaum, ele também é curado. Jesus vai convocar a vocação de Levi, chamado para o ministério. Jesus vai explicar acerca do jejum, que você não precisa jejuar e fazer cara de coitadinho. Jejue no secreto, que o teu Pai que está em secreto te recompensará. Jesus, ele vai falar: eu sou o Senhor do sábado. E aí o Espírito Santo falava para mim: Laís, eu não sou apenas Senhor do sábado, eu sou Senhor do domingo, eu sou Senhor da segunda, eu sou Senhor da terça, eu sou Senhor da quarta, eu sou o Senhor da quinta, eu sou o Senhor da sexta, sou o Senhor dos 365 dias, sou o Senhor do bissexto, ano bissexto, sou o Senhor do ano todo, sou o Senhor dos feriados. Sou eu, Deus, para operar, sendo feriado ou não sendo feriado. Eu opero, não preciso da aprovação do homem para te abençoar. E a Bíblia vai dizer que houve também mais uma cura, que um homem que tinha nome errado, e por causa disso vai haver a eleição dos 12, porém vai haver uma blasfêmia dos escribas, dos fariseus, e vão criticar a Jesus. Por que ele está curando no sábado?
sábado. Mas aí Jesus, quando ele quer repreender alguém, ele conta uma parábola. Então pega isso, irmão. Quando você quiser repreender alguém quando você está na posicionado em Jesus, sobre a luz e a palavra dele, conte uma parábola. E a palavra vai nos dizer que os fariseus, eles vão começar a indagar Jesus. As pessoas que estavam ali vai começar a indagar Jesus, porque Jesus curou no sábado. E no sábado é o dia sabático, é o dia do descanso para os judeus. Então no dia do descanso não se faz nada, mas é no dia do descanso que Deus opera. Aleluia! É quando eu e você descansamos de um coração ansioso, preocupado. Mas será que Jesus vai fazer? E a gente tem aquela dúvida no coração, mas será que ele vai fazer? Será que ele não vai fazer? E quando que ele vai fazer? E por quais caminhos que ele vai vir? E Jesus está falando, descansa que eu opero. Descansa que eu opero. E Jesus, ele conta ali uma parábola falando de um homem, se tivesse uma ovelha, se ela tivesse perdido ou sumido, se o próprio pastor, dono daquele pastor daquela ovelha, se ele não iria atrás. Quer dizer que uma pessoa está precisando de uma cura, de uma libertação, de um milagre, Jesus ia falar, não, volta amanhã. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Jesus tem que ter fé para crer que ele existe. Aquele que não tem fé já está pecando. Quem não tem fé já está pecando. Então se você diz com a tua boca que você crê em Jesus, só que no teu coração você está dizendo, você já está em pecado. Você já está em pecado, você já está vivendo uma vida dupla, hipócrita, porque com seus lábios você fala que crê, mas com seu coração você não crê, você é um hipócrita, porque aquele que se aproxima de Jesus precisa crer. Crer. Como é que eu creio que ele existe, que ele ressuscitou e eu não creio que ele pode fazer milagres? Por que eu não creio que em pleno sábado ele pode fazer milagres? Por que eu não vou crer que um culto desse ele pode fazer milagre? Se o dono da casa já está na casa. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma narrativa e vai falar sobre a família de Jesus. E olha que interessante que me chamou a atenção. Sobre a família de Jesus, Jesus vai falar assim, é considerado da minha família aquele que faz a minha vontade. Então o que Jesus está querendo dizer? Nem a minha própria família é família, mas sim aquele que faz a minha vontade. Glória a Deus. Aquele que me obedece, esse é considerado da minha família. Você obedece ao Senhor ou você está vivendo uma vida de sacrifício? Se você está vivendo uma vida de sacrifício e desobediência, a Bíblia me dá respaldo para te dizer, você não é considerado parte da família de Jesus. É forte, Deus. Você não é considerado parte da família de Jesus quando você desobedece. Você quer fazer parte do corpo de Cristo, você quer ser chamado família de Jesus, a família de Deus. Você quer fazer parte. Laís, mas eu já aceitei Jesus. Laís, mas eu já desci as águas do batismo. Laís, mas eu prego, mas eu louvo. Eu faço as coisas da casa do Senhor. Mas se não obedece, não faz parte da família de Deus. É forte, Deus. E a palavra vai contar, e Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. O semeador que saiu a semear, passou, derrubou as sementes em uma terra que não era uma terra boa, e não frutificou, não deu os seus frutos, mas o semeador saiu a semear e derramou as suas sementes, e essas sementes, elas germinaram. Porque não adianta eu apenas vir para um culto desse, ouvir a palavra, só vim aqui se alimentar da palavra, me desculpa o termo, irmãzinha, ficar ovelhas obesas, gordas, só tomando para si. Cadê seus frutos? Meu Deus. Cadê os frutos? É forte, Deus. Cadê os frutos? Deus está falando. Porque Jesus, ele vai cobrar os frutos. Não adianta você apenas me ouvir, não adianta vir para um culto desse, toda terça-feira você está aqui e a sua vida não gerar frutos. Quais são os teus frutos? Me mostre os seus frutos. Me mostre os teus frutos. Espírito Santo de
Porque toda planta que você rega, um dia ela vai germinar. Você não vê a raiz crescendo lá dentro. Porque a raiz não precisa ficar exposta. A raiz não grita. A raiz ela não berra. A raiz ela fica quietinha, crescendo, sem reclamar, sem pedir visualizações. Ela cresce para baixo. Glória a Deus. E é isso que o crente precisa aprender. Precisamos, ao invés de crescer, diminuir, descer e deixar com que Ele apareça, com que Ele seja glorificado. Então, qual é o papel da igreja? Descer. Aleluia. Desce, desce enquanto Jesus cresce, desce enquanto Ele aparece. E Jesus vai começar, vai falar outras parábolas, as parábolas da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, que a nossa fé vai ser comparada com um grão de mostarda. Pode ser pequenininha, mas se você tiver fé e crer, você pode dizer a este monte: passa-te daqui para colar. Glória a Deus. A Armandinha contou aqui o testemunho dela, falou assim: não, maio. Não. Ela, o que ela fez? Ela declarou, ela profetizou a palavra. Maio não, eu tenho pressa, vai ser ainda este mês que vem não, é agora. Ela profetizou no reino físico e no reino espiritual. Jesus olha lá e disse assim: estou contigo. Amém. Glória a Deus. Eu vou com você pela ousadia, como ela falou aqui. Jesus não quer crentes temerosos, covardes. Os temerosos, os covardes, me perdoe, não entrarão no reino de Deus. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então precisamos ver a nossa caminhada. Eu tenho sido tímida, covarde, eu estou retrocedendo, porque as lutas e as dificuldades, elas têm o poder de fazer isso comigo e com você, retroceder. Nós retrocedemos ao invés de avançar. E olha só que interessante, a Bíblia vai dizer e vai contar uma história onde Jesus ele vai apaziguar a tempestade. E veja que Jesus ele vai declarar a palavra: passemos para o outro lado da margem. Só que os discípulos não se atentaram à palavra liberada, porque Jesus já tinha declarado algo sobre a vida dos discípulos: passemos para o outro lado da margem. E quantas vezes o Senhor declara uma palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, porém, mediante as tempestades, nós esquecemos aquilo que Jesus liberou. Então nós vamos ficar que nem os discípulos. Nós vamos ficar na dúvida. A tempestade veio, eles estavam dentro do barco, Jesus dormindo, porque ele confia no Pai. E a Bíblia vai dizer que o Pai e Ele são um, e eles trabalham até hoje. Eles não pararam de trabalhar em favor da igreja, em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus trabalha por mim e por você. Porém, os discípulos começam a ficar com medo dentro do barco, porque vem a tempestade, o barco balança. Mas Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. Por que Jesus estava falando passemos para o outro lado da margem? Porque havia um gadareno, um endemoniado a ser liberto, não apenas com um demônio, mas nele havia uma legião. E o diabo só se levanta aonde existe uma autoridade. Territórios que o diabo vai se levantar são em territórios aonde existe uma autoridade, porque ele mexe com a autoridade. Mas quando você tem a palavra, você declara a palavra, diabo nenhum, situação nenhuma mais fica de pé perante a Deus. Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o Verbo vivo, ele é a rema. Aleluia! E a igreja tem que caminhar pela rema, pela palavra. E eles vão acordar Jesus. Jesus, olha, Jesus, a tempestade, nós vamos morrer, Jesus. O barco vai vir a pique. Jesus, levanta, Jesus. Levanta. Eles estavam desesperados, eles estavam agoniados. E aí Jesus vai falar assim: cala-te. Aleluia. Aquieta. Glória a Deus. Jesus dá uma ordem à tempestade. E tem coisas que Jesus está falando, estão dentro da minha casa e estão dando ordem a homens, ao invés de dar a ordem para a situação.
ressuscitar, ele declarou Jesus, que haja o meu filho, que haja o Espírito, que haja vida sobre todas as coisas. O seu nome, o meu nome já estava sendo aclamado antes da fundação do mundo. Deus tremendo, poderoso. Deus nos ensina que nós precisamos declarar a palavra. É a palavra que tem poder. É a palavra que te dá acesso. É pela palavra que você vai vencer esta guerra. É pela palavra. Não é pelo seu entendimento. Não é pelos seus dizeres. Não é pela sua palavra. Mas assim é por esta palavra. Glória a Deus. Vai vencer esta guerra. Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai perguntar: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles estavam andando já com Jesus um bom tempo. Eles estavam vendo Jesus ressuscitar, fazer milagres, operar, levantar o coxo, curar. Eles viram tanto milagres. E eles viram que era pela palavra que Jesus declarava que as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Só que eles estavam andando com Jesus desapercebidos. O nosso irmão Rubens falou aqui: os dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus estava caminhando com eles e eles não perceberam, não sentiram a presença de Jesus. Eu posso vir para a igreja, posso bater meu cartãozinho aqui de crente e não andar com a presença, porque eu já me acostumei com a presença. Eu estou tão acostumado que eu não sei mais quando é Jesus que fala. Eu estou tão acostumada que eu não sei se é Ele ou é o diabo que fala comigo. Eu estou tão acostumada que eu estou dando mais ouvido para que o homem está me dizendo do que a palavra está me dizendo. Eles estavam acostumados. E aí Jesus vai falar: por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês andam comigo, viram tantos milagres e ainda não tem fé que eu posso fazer todas as coisas por você? Forte Deus. E a Bíblia vai dizer que eles chegam aonde eles tinham que chegar. Depois da repreensão, eles chegam no seu destino. E o que vai me chamar mais atenção é que esse endemoniado, esse gadareno, ele não está em uma casa, ele está em um cemitério. Porque o diabo prendeu esse homem, acorrentou esse homem, do qual a casa dele era uma casa de morte. Ele morava junto aos sepulcros. Ele morava no cemitério. E Jesus, ele chega. E quando ele chega, a legião de demônios reconhece a autoridade no território. Então, até onde era a morte, um cenário totalmente adverso, quando Jesus chega, ele muda toda a situação. Glória a Deus. Jeito, não vai ficar essa situação do jeito e da maneira que você chegou, porque a presença de Jesus, ela está aqui. Aleluia. A presença do Todo-Poderoso está aqui. E Jesus, ele vai expulsar. Só que antes ele vai ter um diálogo. Ele vai perguntar para aquele homem: quem são vocês? E ele fala: nosso nome é Legião, então nos atira e nos manda para a manada dos porcos. E eles descem de banceira abaixo. Aquele homem, ele é liberto do cativeiro do qual ele vivia. Aleluia. Porque muitos estão na igreja e estão cativos em vícios. Muitos estão na casa e não estão libertos ainda, porque não querem ser libertos. Querem continuar acorrentados, querem continuar na mão de Satanás, querem continuar nos seus próprios vícios, querem continuar nos seus vícios de estimação, nos seus próprios pecados de estimação. Deixa aqui, não mexe aqui não. Jesus pode vir até aqui, mas aqui não. Aqui ainda quem manda sou eu. E até quando? Até quando vai ficar com os vícios de estimação? Até quando vai querer ficar sendo opresso pelo diabo? Até quando vai querer ficar sendo amarrado, embaraçado com as coisas que Deus não tem para você? Sabe por que muitos ainda não viveram milagres?
Porque ainda muitos não viveram aquilo que está pedindo para o Senhor, porque o Senhor está dizendo, está ainda acorrentado. Isso é uma atitude que só você pode tomar, como ele falou, manda-nos aos porcos. E esse homem, ele é liberto. E quando ele é liberto, a primeira coisa, a fisionomia dele muda e ele vai dizer, irmão Rubens, deixa-me seguir-te. Jesus vai falar assim, não. Aleluia. A sua posição, a sua história, você vai continuar na sua casa, na sua família, para a sua vizinhança, para os bairros, porque talvez ninguém mais dava crédito àquele homem. Porque aquele homem, ele era conhecido pela opressão, ele era conhecido por ser uma pessoa endemoniada. E Jesus fala, volta, você vai me seguir de lá, você vai ganhar almas lá. Porque quando nós somos libertos, Jesus pede para que a gente testemunhe daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Não podemos ficar com a boca calada por tanto que Jesus faz para nossas vidas. Por que se calar? Vamos começar a abrir a boca e vamos começar a testemunhar. Uma das coisas que eu comento lá em casa foi assim, vai esperar outra coisa acontecer para querer testemunhar, ou vai querer viver a ressurreição para falar, ressuscitei. Não precisa disso. Vamos testemunhar. Ah, mas é tão pouco, mas é o pouco que alguém precisa ouvir. Aleluia! É o pouco que alguém precisa ouvir para se converter, para se render, para voltar aos pés de Jesus. Então, pouco para você é muito para o outro que está ouvindo. Não venha medir, não venha querer enquadrar Jesus numa caixinha, achando, não, mas isso é tão pouco. Não é pouco para quem está ouvindo. É muito para ser liberto, para ser transformado. E aí a Bíblia vai entrar sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E vai aparecer esse oficial, esse como se fosse um sacerdote, alguém importante naquela época, vai reconhecer, talvez ouviu aquilo, a fama de Jesus, talvez ele procurou, como ele chegou talvez até mesmo procurar médicos, os seus recursos, ele procurou até mesmo a própria religião e nada curou a sua filha. Todos os recursos Jairo procurou, mas nada curou, até que ele ouve a fama de Jesus. E quando ele ouve a fama de Jesus, se ele curou tantos, a minha filha também pode curar. Aleluia. Só que ele não vai, talvez eu aqui conjecturando, talvez ele não vai comentar para os fariseus, para os escribas, porque os escribas dos fariseus odiavam Jesus. Porque Jesus, ele veio para poder quebrar a lei, mas cumpra a lei, cumpra a minha palavra daquilo que eu falei. Jesus, ele debatia de frente, ele enfrentava, ele não tinha medo, porque os fariseus, eles eram uma coisa por fora, mas por dentro eram sepulcros caiados, eram hipócritas, não viviam a palavra, não viviam a lei, queriam falar da lei, mas não viviam a lei, não cumpriam a lei. E a palavra vai dizer que Jairo, ele vai procurar Jesus, e ele vai dizer, mestre, eu sei que tu podes me curar, e porém rendição naquele tempo, ou alguma pessoa muito importante se aparece, ou um rei, ou uma rainha, ou um príncipe, uma princesa, a primeira forma, até mesmo de prestar a sua reverência, é a pessoa se dobrar, é a pessoa se curvar. Jairo, ele vai chegar, ele vai reconhecer no mestre, ele se dobra, ele se encurva aos pés do mestre. Aleluia. Ele vai falar assim, mestre, Jesus, a minha filha, ela está morrendo, ela está doente. Você pode ir na minha casa? E Jesus, tendo compaixão, Jesus vai falar, eu vou contigo, Jairo. Hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. Glória a Deus. Hoje o Senhor está dizendo, hoje eu vou embora com você. 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 Hoje esse problema é solucionado, porque hoje a minha presença irá com você. Aleluia. Quando Jesus, ele fala, eu vou contigo, eles estão caminhando. E eles vão para o percurso de suas casas. Porém, uma mulher, a Bíblia vai dizer que ela havia 12 anos, um fluxo de sangue, as suas regras. Mas eu fiquei pensando, eu falei, será que era só 12 anos
que esse fluxo, ele não parava. Talvez essa mulher já passava 24 anos, ela talvez tinha suas regras, vinha, parava, estava tudo dentro da normalidade. Estava tudo normal, até que saiu fora da normalidade dela e aquele fluxo não cessava. Ela gastou todo o dinheiro dela, todos os recursos dela, ela foi em todos os médicos, ela procurou recursos, ela procurou, talvez, faz um chazinho daqui, faz outro ali, que vai passar, e nada passava. E quantas vezes nós estamos assim, na mesma situação do que essa mulher do fluxo de sangue? Nós procuramos recursos em tudo, irmã. Nós procuramos recursos em todos, mas nós esquecemos de Jesus. O que Jairo fez? Ele gastou também todos os recursos dele, até que ele se lembrou que havia um homem que tinha todo o poder de curar, de ressuscitar. Ele ouviu falar da fama de Jesus e ele vai até o encontro de Jesus. Porém, essa mulher gastou todos os seus recursos e a única coisa que restou a ela foi a fé dela. E talvez ela estava ali naquele cantinho, porque em Levítico vai dizer que toda pessoa impura, ela precisava ficar reservada num local afastado para não contaminar ninguém. Porém, passado a sua enfermidade, ela ainda precisava ficar ainda 7 dias para que as pessoas pudessem ver, irmão Rubens, que ela estava curada. Só que para Jesus, quando ele libera uma palavra, está curado, está liberto. Glória a Deus. Ele falou que ele vai fazer, então ele vai fazer. Tome posse disso. Se ele falou, vou com você, eu estarei com você, eu vou fazer, eu entrei na causa, tem salvação, tem libertação, tem cura, eu ainda realizo. A minha promessa está de pé. Creia na palavra dele. Creia na palavra do qual foi liberada. E essa mulher, ela vai ter que sair do seu comodismo. Ela vai ter que passar pela multidão. Só que para ela passar na multidão, talvez eu fico pensando, será que ela não achou que as pessoas fossem ver ela? Iam começar a gritar, impura, impura, porque se tocasse no outro, o outro também ficaria impuro. Só que ela estava indo ao encontro de um que poderia tocar e não ficaria impuro. Muito pelo contrário, ela tocaria nele e ela seria curada. E naquele tempo, na lei, os judeus, eles escreviam nas franjas, era como se estivessem com uma túnica, e naquelas franjas eles escreviam a palavra. E aquela mulher, ela passa por toda a multidão, e irmãzinha, ela vai tocar nas vestes, só que não é qualquer vestes. Não era só porque Jesus estava vestido, mas ela toca na palavra. Aleluia! Na palavra. A Bíblia vai dizer que de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder, de Jesus saiu a cura dela. Então essa noite eu te pergunto, como é que você está tocando em Jesus? Se você ainda não tocou, toque novamente. Ou se você tocou meia boca, só duvidando, toque, mas toque com fé, toque crendo que você já recebeu, porque quando ela vai tocar, irmão Rubens, ela já saiu do lugar dele. Se eu somente tocar, então serei curada. Ali a cura dela já tinha recebido, mas ela toca, e quando ela toca, Jesus, ele para. Só que Jesus não estava indo para a casa de Jairo, ele estava a caminho do milagre. Mas não é porque Jesus parou que ele se esqueceu de você. Porque existem vidas aqui dentro que dizem, Senhor, por que o outro só está sendo abençoado e o Senhor esqueceu de mim? E o Senhor está dizendo, não esqueci de você. Aleluia! Eu chegando, mas era necessário esse período de tempo para que eu parasse só um pouquinho você, porque através dessa parada existe milagre através da sua vida para você abençoar. Então essa parada não está fora do normal. Essa parada, essa momentânea tribulação do qual você passa, que você diz, Senhor, e eu, Senhor, se esqueceu de mim? Até quando, Senhor? E o Senhor está dizendo, é necessário, essa situação está acontecendo com você para que outras vidas sejam alcançadas, curadas, libertas, para que se acheguem a mim, porque através dessa situação
vidas estão vendo Jesus através de você. Então não reclame por essa momentânea tribulação. E Jesus vai dizer: quem me tocou? Ele parou. E aí os discípulos começaram a razoar e falaram assim: mestre, como assim se alguém te tocou? A multidão está do teu lado, todo mundo está te apertando. Falou: não, vocês não estão entendendo. De mim saiu poder. Aleluia. Não foi apenas um toque, não foi apenas um esbarrão, mas tocaram na minha palavra. Tocaram naquilo que tem poder. Glória a Deus. Tocaram naquilo que tinha poder. E ele se vira. E quando ele se vira, ele procura quem foi. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela confessa, ela se apresenta. E quando ela se apresenta, a primeira coisa que Jesus vai falar: filha. Porque além dela ser conhecida pelo problema dela, por uma deficiência dela, as pessoas, até mesmo a sua própria família, não a reconheciam talvez mais como filha. E ele restaura, irmão Rubens, a identidade dela. Aleluia. Filha. Ele não somente a curou, mas ele restaurou a identidade de filha. Filha, escravo não há como ser restaurado uma identidade, porque está cativo, porque não se chegou até Jesus, mas ela saiu de um cativeiro, de doença, de enfermidade. Ela decidiu sair de um cativeiro do qual ela mais não suportava e andou, quebrou as barreiras e foi até Jesus. E ali Jesus restaura a identidade dela. Glória a Filha, Deus. a tua fé te salvou, vai-te em paz. Só que nesse inteirinho chega servos da casa de Jairo e fala assim: por que incomodas o mestre? Sua filha, ó, já era. É perca de tempo você continuar aí, ó. É perca de tempo você ir para a igreja. Ó, é perca de tempo você ir toda terça-feira. Você tá ali. Não, é perca de tempo, desiste. Seu milagre, ó, Jesus nem quer mais ouvir. Jesus não quer mais saber. Por que você fica clamando tanto por isso? Por que você ora tanto por isso? Jesus não tá nem aí. E aí Jesus vai virar para o Jairo e vai dizer para ele: não temas, crê somente. Aleluia. Jesus vai dizer assim, ó, não dê ouvidos para essas pessoas. Eles não sabem, eles não estão vendo o que eu estou vendo. Então não temas, crê somente que eu posso fazer, eu posso curar. Até porque aquela menina não está morta, ela apenas dorme. Glória a Deus. Sabe a sua situação? Não está morta. Não está morta. O cenário pode parecer aos seus olhos de morte. Só que Jesus está dizendo assim: não está morto, está vivo, só apenas está adormecido. Mas eu cumpro aquilo que eu falo. Hoje mesmo eu vou para a tua casa. A parada não significa que eu não estou vendo. Eu estou atento a todas as coisas. Eu vejo todas as coisas. Aleluia. E Jesus caminhando, ele vai chamar 3 apenas para ir com ele. E quando Jesus vai chegar na casa, irmão Rubens, havia mulheres ali que eram pagas naquela época para chorar. Aquelas mulheres eram pagas para comemorar, em outras palavras, o funeral da menina. E quantas pessoas talvez não foram pagas, barganhadas, para debochar da tua caminhada com o Senhor? Senhor, tu sabes. Aleluia. Quantas pessoas não foram compradas e corrompidas no Evangelho, estão dentro da casa, estão fazendo coisas erradas e reclamam de quem está fazendo certo? É, Deus. É verdade. Dessa maneira mesmo, Jesus. Ainda aplaude, ainda aplaude. O Senhor fala assim: eu estou vendo, mas ó, agora que só vai ser eu, os meus discípulos e a família, pode se retirar. Sabe o que o Senhor vai fazer na sua vida? Vai começar a retirar todas aquelas pessoas que te davam a tapinha nas costas e dizia: sou teu amigo, sou teu irmão. Ó, hoje o Senhor está dizendo: estou eu fazendo uma limpeza. Aleluia! Não queire voltar com aquilo que o Senhor tirou. Se você orou, se você estava reclamando porque não aguentava mais, não ore para que situações retornem novamente, porque hoje o Senhor está fazendo a limpa.
das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. É na casa que o milagre acontece. Glória É na casa que o milagre acontece. Não adianta estar fora. Fora você não vive milagre fora da presença. Mas é na dentro da casa que você viverá milagres. Então, não desista. Não desista de vir para a casa do Senhor. Ainda que você esteja mal, sangrando, venha para a casa do Pai, porque é na casa que o milagre acontece. E Jesus, ele toca na Thalita Cume. Ele vai falar: menina, te digo, levanta-te. Aleluia! Cume, levanta! E quando a menina levantou, ela sentiu fome. Jesus fala: dê comida para ela. Mas não fale nada do que aconteceu aqui dentro, porque Jesus, ele não queria ser reconhecido, irmãzinha, por aquilo que ele fazia. Ele queria que as pessoas se achegassem a ele e reconhecessem que ele era Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é que eu e você estamos se achegando até o Senhor? É por interesse, por barganha, ou é por reconhecer aquilo que ele é? E eu entrego aqui a minha oportunidade, dizendo a vocês: hoje o Senhor, ele vai até a tua casa. Ele vai mudar situações, mas não reclame, porque é o Senhor quem está mexendo. É Ele colocando as coisas no lugar. É Ele querendo ter um particular. É Ele querendo operar um milagre na tua casa, na tua história, na tua família, na tua vida. Então, fique com essa palavra. O Senhor, ele é fiel, e a palavra que ele declarou, ele cumprirá, porque ele não mente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. Só quero fazer uma ressalva. Não adianta nada. Esta grande, esta maravilhosa palavra, poderosa, o sobrenatural, Deus derramou sobre este lugar hoje. Aleluia. Mas também não adianta nada. Ouvir tudo isso aqui agora, sair por esta porta e entrou aqui, saiu aqui. Deus vai estar na sua casa, Deus vai te acompanhar, desde que você tenha fé. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nada esta palavra gloriosa, maravilhosa. Ela está aqui falando com todos nós. E você não levar a fé junto. Poderoso Deus. Crê que esta palavra vai se cumprir. Exaltado, glorificado seja o teu santo nome. É que nem ela falou, muitos aqui falam assim: ah, porque elas, outros recebem, eu não recebo. Sabe por quê? Por que faltou? A fé. Por que eu recebo? Eu recebo sim. Todo dia eu recebo o milagre de Deus. Aleluia. Mas por quê? Porque além dele falar, de eu crer nesta palavra gloriosa, eu creio e tenho fé. Glória. Porque ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está selado, mas depende de nós. Ninguém saiu da casa. A serva do Deus Altíssimo, o servo do Deus Altíssimo, o presbítero, que é que nem vai orar agora para os enfermos. Não foi nada combinado. Eu nem sabia. Você sabia que palavra havia, presbítero? Nem eu sabia. E nós, foi falado, era para ungir 3 crianças, 3 jovens, foi ungida a nossa vizinha. Ô, glória. Deus foi tão fiel na palavra dele, que eu falei para a serva de Deus, eu falei: Lia, a gente vai ungir seus filhos. A gente vai ungir. Deus foi tão fiel, Deus velou a palavra dele, que o presbítero viaja. Não viaja, meu amado? O senhor falou assim: não vai não. Ele não terminou a missão dele. Aleluia. Ele era para ungir 3 crianças. Santo nome, Senhor. Ele ungiu a vizinha, que foi falado que ia ser ungido, e 3 jovens. Né? Glória a Deus. Nós cumprimos terça passada? Não pode. Então, faltou? E Deus mandou hoje. Mas por quê? Porque Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Se ele falou que ia ungir os 3, ele não deixou o presbítero Rubens viajar para poder honrar e cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus. Foi falado aqui da cura. Então
Deus está curando. Hoje! É hoje! Não é ontem, não. É hoje! E seja qual for a situação, Deus vai acompanhar. Aleluia. Deus já está dando o seu milagre. Seja o que for, não é só cura. É todos os aspectos, né, meu presbítero? E agora, com a licença da palavra, de tudo que foi ministrado aqui, nós vamos cumprir a nossa palavra. Aleluia. Eu quero que venha então o Lucas, o Vitor, depois os seus 3 filhos aqui. E eu quero você também, viu, Zerlina? Você vai voltar, que nós vamos terminar, vai ser os 3 juntos aqui, os 4, vamos gerar de novo, né? Vai falar, Vitor, perdão pela Só dar um lembrete também, que o Senhor me trouxe aqui no coração uma parte do cego de Jericó. Quando Jesus chamou, você está chamando, é a parte que nos toca como representante de Cristo chamar. E a primeira coisa que ele fez foi jogar a sua capa fora. Aquela capa representava aquilo que ele era. Eu sou cego, eu mendigo, eu abro mão disso, agora vou ter que... Aleluia!